Você está lá, talvez já seja noite, talvez tenha acabado de colocar o celular sobre a mesa e sente aquele aperto no peito, aquele nó no estômago que dificulta a respiração. Não é dor física, é algo mais profundo. É a intuição de um homem que viveu o suficiente para perceber quando a atmosfera em sua própria casa já não é a mesma. Você sente a distância, os olhares que não se encontram mais, o celular que vira com a tela para baixo rápido demais, as horas que não batem, e o que mais te consome não é apenas a possibilidade de traição, mas a incerteza, a sensação de que estão zombando de você, que enquanto você age com honra, do outro lado da linha, existe uma vida dupla rindo da sua confiança. Hoje você não vai dar ouvidos a conselhos vazios sobre checar mensagens ou stalkear ela. Isso é coisa de iniciante. E você não tem tempo para joguinhos infantis. Hoje você vai aprender a usar a psicologia a seu favor. Você vai descobrir se ela está escondendo algo sem que ela precise confessar uma única palavra. Porque a verdade nem sempre está no que é dito, mas sim no que não pode ser escondido quando encurralada pela pergunta certa. Vou lhe dar uma ferramenta cirurgicamente precisa, uma única pergunta, uma série de sinais observáveis e, o mais importante, uma regra final para que você possa recuperar sua paz de espírito e sua dignidade esta semana. A maioria dos homens comete um erro fatal quando suspeita de algo. Eles entram no que eu chamo de modo detetive desesperado. Começam a monitorar a atividade do WhatsApp, checar curtidas no Instagram, procurar recibos nos bolsos, ou pior, lançam a pergunta direta e desajeitada. Você está me traindo? Você precisa entender por que isso é inútil. Se uma mulher decidiu ser infiel, ela já ensaiou essa resposta 1000 vezes em sua mente. Ela construiu uma verdadeira fortaleza de justificativas. Se você perguntar diretamente a ela, ela dirá não, com surpreendente facilidade. Ela vai olhar nos seus olhos e fazer você se sentir culpado por duvidar dela. A negação é a primeira linha de defesa. E se você atacar de frente, vai se chocar contra uma parede. Além disso, ao fazer isso, você perde sua posição de poder. Você se torna o perseguidor, o homem inseguro em busca de validação. E isso, paradoxalmente, diminui o respeito dela por você e facilita a continuidade da mentira. Você perde a compostura, perde a estrutura do relacionamento e desperdiça anos da sua vida em discussões circulares que não levam a lugar nenhum. Pare de procurar a prova irrefutável ou a prova definitiva debaixo da cama. Você não é um policial coletando evidências forenses. Você é um homem em busca de coerência emocional. É por isso que você precisa mudar sua estratégia. Deixe de ser o detetive que persegue e torne-se o estrategista que observa. A mentira, por mais bem planejada que seja, tem um custo psicológico enorme para quem a pratica. Manter uma mentira exige um gerenciamento constante da memória e das emoções. Isso gera o que em psicologia é conhecido como dissonância cognitiva. Ela precisa separar a imagem que tem de si mesma de suas próprias ações. Para manter essa dupla realidade, ela precisa que você permaneça o mesmo, previsível e controlável. Quando você muda seu comportamento, quando para de reagir e começa a agir com frieza e compostura, o roteiro dela desmorona. A infidelidade se baseia em fatos que ela acredita controlar, mas se desfaz quando confrontada com princípios que ela não pode falsificar. Aqui está a reviravolta estratégica. Vamos provocar um conflito interno na mente dela. Não vamos atacar os fatos. Vamos questionar a realidade emocional dela. Vamos colocá-la em uma situação em que o cérebro dela precisa escolher entre manter a mentira ou reagir instintivamente por medo de perder a segurança que você representa. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Uma mulher infiel não tem medo de que você descubra uma mensagem. Ela tem medo de que você descubra quem ela realmente é neste momento. Agora preste atenção, porque esta é a chave. A pergunta que você vai fazer não busca uma resposta de sim ou não. Busca observar uma reação. Você precisa escolher o momento certo. Não faça isso no meio de uma discussão ou quando ambos estiverem distraídos.
Faça em um momento calmo, talvez durante o jantar ou sentados na sala de estar. Um momento em que deveria haver intimidade, mas apenas frieza. Você se sentará, olhará nos olhos dela com absoluta calma, sem raiva, em um tom de voz profundo e ponderado, e dirá exatamente isso. Tenho sentido uma distância entre nós ultimamente, e minha intuição raramente falha. Sinto que, embora você esteja aqui, sua lealdade e energia estão em outro lugar. Não vou ficar te vigiando ou te perseguindo, mas preciso saber hoje se você ultrapassou os limites com outra pessoa, porque estou pronto para tomar algumas decisões finais sobre o meu futuro, com você ou sem você. Vamos analisar por que essa frase é devastadora para alguém que está escondendo algo. Primeiro, você valida sua intuição. Você está dizendo a ela: eu sei que algo está acontecendo, o que elimina a opção de dizerem que você está louco. Em segundo lugar, você usa a palavra lealdade, que tem muito mais peso do que amor. Em terceiro lugar, e isso é fundamental, você mostra a ela a porta. Estou pronto para tomar decisões. Você está comunicando a ela que não vai implorar e que está disposto a ir embora. Depois de fazer a pergunta, e isso é vital, você deve permanecer em silêncio. Silêncio absoluto. Feche a boca e mantenha contato visual. Não explique, não se justifique, não amenize o golpe. O silêncio é o vazio onde a verdade flutua, ou onde as mentiras se afogam. Nesses 5, 10 ou 15 segundos, você verá a realidade. É aqui que os sinais observáveis entram em jogo. Não se concentre tanto nas palavras dela. Observe a linguagem corporal dela. Uma mulher que não tem nada a esconder, diante de uma declaração tão firme e solene do parceiro, reagirá com genuína preocupação, confusão ou dor. Ela perguntará: por que você está dizendo isso? O que aconteceu? Ela tentará se aproximar, tocar em você, reparar o vínculo imediatamente, porque a prioridade dela é o relacionamento. Mas uma mulher que está escondendo algo reagirá de maneiras muito diferentes. Aqui estão os padrões de culpa. Primeiro sinal: a pausa congelada. Ela permanece imóvel por um momento, processando, calculando o quanto você sabe. Os olhos dela podem se mover rapidamente de um lado para o outro, buscando uma fuga em seu roteiro mental. Segundo sinal: a reação desproporcional ou raiva defensiva. Em vez de se preocupar com o relacionamento, ela ataca você. Como você ousa me perguntar isso? Você é sempre assim. Você é inseguro. Se ela responder à sua calma com agressividade, isso é um grande sinal de alerta. A raiva é a melhor máscara para o medo. O terceiro sinal é a explicação excessiva ou a evasão. Ela começa a dar detalhes que você não pediu, fala sobre sua agenda, o quão ocupada está, ou muda radicalmente de assunto para seus erros passados. Ela tenta afogar você em palavras para que você perca o foco da sua própria pergunta. Esteja preparado, porque se ela se sentir culpada, é muito provável que tente usar projeção e confusão. Ela dirá que o problema é você, que você a afastou, que você é frio, que está imaginando coisas. É a clássica técnica de manipulação. Fazer você duvidar da sua própria percepção da realidade. Se ela fizer isso, não entre no jogo, não discuta. Sua resposta deve ser inabalável. Não estamos falando das minhas inseguranças. Estamos falando da sua lealdade. E sua reação está me dando muitas informações. E você retorna ao silêncio. Você não precisa vencer a discussão verbal. Você precisa obter clareza interior. Agora eu sei o que você está pensando. E se ela estiver apenas nervosa? E se ela estiver genuinamente ofendida? É aqui que entra a regra da decisão final. É isso que separa os homens que vivem presos em dúvidas perpétuas daqueles que retomam o controle de suas vidas. Um único sinal pode ser um mal-entendido, um dia ruim ou estresse no trabalho, mas a infidelidade deixa um rastro de comportamentos, um padrão. Vou apresentar a regra dos 3 e a janela de 72 horas. Após essa conversa, você não deve tomar nenhuma atitude drástica imediatamente.
Observe o comportamento dela nos próximos 2 ou 3 dias. A regra é simples. Um sinal isolado não significa nada. 2 sinais são coincidência. 3 sinais repetidos confirmam um padrão. Quais são os 3 pontos do critério final que você deve observar nessa janela de 72 horas? Ponto A. Mudança tecnológica radical. Após a sua pergunta, ela se torna ainda mais inacessível? Ela muda a senha? Leva o celular para o banheiro? Aumenta a segurança? A comunicação digital imediatamente após a confrontação serve para esconder evidências. Ponto B. Falsa normalidade ou bombardeio de amor. De repente, no dia seguinte, ela se mostra excessivamente carinhosa, prepara sua comida favorita e busca sexo inesperado. Ela tenta comprar sua paz de espírito e encobrir a ruptura com uma intensidade artificial que não condiz com a distância anterior. Ponto C. Falta de reconciliação genuína. Mesmo agindo como se tudo estivesse normal, ela nunca mais toca no assunto delicado que você mencionou. Ela evita a conversa sobre lealdade e o futuro como se fosse lava derretida. Uma mulher inocente gostaria de esclarecer tudo completamente para garantir que você esteja bem. Uma mulher culpada quer que você esqueça tudo o mais rápido possível. Se dentro desse período você presenciar a reação defensiva inicial, juntamente com o aumento da segurança do celular e uma tentativa artificial de agir como se nada tivesse acontecido, você já tem a sua resposta. Se A, B e C ocorrerem, você não precisa de uma confissão autenticada. Você tem a certeza do comportamento. Você tem a consistência dos fatos. Você não precisa ver a mensagem explícita para saber que o contrato de lealdade foi quebrado. Quebrado. A falta de transparência, a manipulação emocional e a incapacidade de oferecer segurança quando você a pede com maturidade são respostas por si só. Um homem digno não vive nas sombras. Ele se recusa a ser o carcereiro ou policial da sua parceira. Você merece a verdade completa, não uma meia-verdade. Ao aplicar essa estratégia, você retoma o controle. Se ela for inocente e corajosa. Dado o que você tem, a conversa servirá para reacender o relacionamento e reparar o que foi danificado. Mas se estiverem escondendo algo de você, esta pergunta será o início da sua libertação. Lembre-se, a clareza dói, mas a incerteza mata o espírito lentamente. Escolha a dor de uma verdade dura em vez da agonia de uma mentira confortável. Você tem a pergunta, você tem os sinais e você tem a regra. Agora cabe a você ter a coragem de usá-la. E, acima de tudo, a coragem de acreditar no que seus olhos e seus instintos estão prestes a revelar. Sim, dado o que você tem, a conversa servirá para reacender o relacionamento e reparar o que foi danificado. Mas se estiverem escondendo algo de você, esta pergunta será o início da sua libertação. Lembre-se, a clareza dói, mas a incerteza mata o espírito lentamente. Escolha a dor de uma verdade dura em vez da agonia de uma mentira confortável. Você tem a pergunta, você tem os sinais e você tem a regra. Agora cabe a você ter a coragem de usá-la e, acima de tudo, a coragem de acreditar no que seus olhos e seus instintos estão prestes a revelar. Sim,